Vamos lá, pessoal, dando continuidade ao Manual de Humanística, paramos nos grandes temas da filosofia política atual, procedimentalismo e substancialismo. Esgotado o estudo das principais teorias contemporâneas da justiça, passa-se agora a estudar alguns questionamentos existentes na filosofia política contemporânea, que são abordados neste tópico específico por não serem enquadráveis propriamente como teorias da justiça. Trata-se de duas correntes hermenêuticas que discutem os limites da construção de decisões sociais fundamentais para a atuação no Poder Judiciário, quais sejam os substancialistas e os procedimentalistas. As duas correntes que discutem o assunto são dois grandes grupos, mas dentro de cada um deles não existe homogeneidade de pensamento, havendo diferentes perspectivas para encarar o fenômeno jurídico. Não são escolas jurídicas, mas pensadores diversos que partem dentro de cada um de seus grupos de pressupostos semelhantes, quais sejam: 1. Substancialistas. Entendem que o juiz deve buscar o conteúdo do direito em suas decisões, tendo amplo poder de análise nos casos concretos, buscando a essência do fenômeno jurídico em cada processo. Acreditam que os juízes são capazes de produzir decisões corretas para cada caso. São exemplos de autores substancialistas Ronald Dworkin e Mauro Capelletti. As duas ideias substancialistas, em regra, são um substrato filosófico do ativismo judicial. As ideias substancialistas, em regra, são um substrato filosófico do ativismo judicial. 2. Procedimentalistas defendem que o judiciário, na realidade, deve agir como um garantidor das regras do jogo democrático e não como aquele que define qual é o modelo democrático de uma sociedade. Não deveria, portanto, o judiciário se imiscuir em discussões que competem à política representativa, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes. São exemplos de autores procedimentalistas Jürgen Habermas e Niklas Luhmann. As ideias procedimentalistas, em regra, são o substrato filosófico da autocontenção judicial. Aqui vamos tratar mais especificamente do item 2.7.1, que vai falar sobre o substancialismo. No Brasil vem prevalecendo o substancialismo, inclusive a atuação do Supremo Tribunal Federal é eminentemente substancialista, ativista, mesmo sendo extremamente crítico do comportamento judicial brasileiro. Um exemplo de doutrinador nacional que se declara substancialista é Lênio Luiz Streck. Em um prisma global, enquadram-se nesse grupo autores que sustentam que o judiciário, por meio do direito, pode alcançar as melhores decisões possíveis, inclusive interferindo em matérias políticas e morais. Dworkin, possivelmente o maior nome do substancialismo, por exemplo, entende que a melhor forma de democracia é a que tiver mais probabilidade de produzir as decisões substantivas que tratem todos os membros da comunidade com igual consideração. Nota-se do excerto que para os substancialistas o judiciário possui plenas condições de concretizar direitos fundamentais por meio de um esforço hermenêutico de base lógico-racional e assim alcançar as melhores respostas para o caso sob análise. Streck afirma expressamente que o modelo substancialista trabalha na perspectiva de que a Constituição estabelece condições do agir político estatal a partir do pressuposto de que a Constituição é a explicitação do contrato social.
Arrematando, destaca o autor, é inexorável que com a positivação dos direitos sociais fundamentais, produção democrática do direito, o Poder Judiciário, em especial a Justiça Constitucional, passe a ter um papel de relevância mormente no que pertine à jurisdição constitucional. Nesses termos, entende o autor que, com o atual formato do direito constitucional, em que a Constituição revela o que determinada sociedade decidiu positivar e, portanto, demonstra os valores daquela sociedade, o juiz, como representante institucional da interpretação desse fenômeno jurídico, possui o papel central na estrutura constitucional pátria. As teses substancialistas, por vezes, conferem um papel moral ao juiz, exigindo dele um compromisso político com tal aspecto, mas também o atam a ideias de integralidade e equidade. A integridade, na verdade, não integralidade, tá, gente? Integridade. Integridade e equidade. A integridade estaria na fundamentação, estar ajustada à lei e coerente com o sistema normativo, e a equidade estaria na autoimposição de um limite à convicção pessoal e à opinião pública, fazendo com que a decisão guarde alguma relação com o processo legislativo que originou a lei aplicável ao caso. Então, novamente, as teses substancialistas, por vezes, conferem um papel moral ao juiz, exigindo dele um compromisso político com tal aspecto, mas também o atam a ideais, né? A ideais de integridade e equidade. A integridade estaria na fundamentação, estar ajustada à lei e coerente com o sistema normativo, e a equidade estaria na autoimposição de um limite à convicção pessoal e à opinião pública, fazendo com que a decisão guarde alguma relação com o processo legislativo que originou a lei aplicável ao caso. Agora, falando do procedimentalismo, que por sua vez defende exatamente que questões de tais naturezas devem ser discutidas por meio de processos plurais e participativos. O procedimentalismo sustenta que o judiciário deve estabelecer regras das disputas públicas, garantindo a participação de todos os possíveis interessados no processo e não tomando as decisões morais e políticas da sociedade por conta própria e de modo isolado. Habermas, um dos expoentes do procedimentalismo, deixa clara sua manifestação contrária à legitimidade das decisões judiciais baseadas em valores, moral e política, já que tais decisões podem dar guarita ao subjetivismo e ao voluntarismo, tudo sob o manto de aparente racionalidade. Em oposição à corrente substancialista, Habermas assevera que a legitimidade do direito deve ser buscada no processo legislativo, sendo este o espaço de integração social por excelência, por meio de direitos de comunicação e de participação política intrínsecos a esse procedimento. Uma outra linha procedimentalista acredita ser possível criar uma legitimação do judiciário pelo procedimento, afastando da ideia que sustenta uma teoria da decisão ideal quanto ao conteúdo. Tese esta central ao substancialismo, bem como estabelecer balizas à sua atuação. Muito já se debateu entre procedimentalistas e substancialistas.
Estes basicamente acusam aqueles de adotarem propostas de métodos para os agentes jurídicos de interpretação normativa fazer uma diferença ontológica entre a substancialidade da norma e sua aplicação, o que seria faticamente impossível, visto que a substância da norma surge simultaneamente em um processo de interpretação em cotejo com a realidade. Logo, um método para interpretar seria incompatível com o próprio conceito de interpretação. Em sentido contrário, pode-se afirmar que não necessariamente o estabelecimento de métodos/procedimentos subtraia do processo interpretativo a sua intrínseca apreensão da substância. Pelo contrário, o estabelecimento de um procedimento a ser enfrentado pelo intérprete, ao revés, gera mais, a depender da proposta procedimental, elementos a serem apreendidos com a diferença qualitativa, todavia, de estabelecer certas premissas, pontos de partidas que necessariamente têm de ser enfrentados pelo hermeneuta. Isso pode ser observado, por exemplo, na noção de legislação pelo procedimento de Luhmann. Para este autor, o objetivo dos procedimentos juridicamente organizados é tornar intersubjetivamente transmissível a redução das complexidades sociais das sociedades desenvolvidas, gerando assim noções possíveis de verdade, compreendida como algo produzido sociologicamente e não como algo ideal nos termos da compreensão filosófica clássica, fundando um poder legítimo, ou seja, minimamente respeitável. Deixa eu ver aqui as notinhas do rodapé. Item 183, ao deixar-se conduzir pela ideia de realização de valores materiais dados preliminarmente no direito constitucional, o Tribunal Constitucional transforma-se numa instância autoritária. No caso de uma colisão, todas as razões podem assumir o caráter de argumento de colocação de objetivos, o que faz uir a viga mestra introduzida no discurso jurídico pela compreensão deontológica de normas e princípios do direito. Habermas, Jürgen. Direito e democracia entre faticidade e validade. Segundo Habermas, o Tribunal Constitucional reveste suas decisões de legitimidade ao realizar o controle do processo legislativo, verificando se nesse processo houve o respeito aos pressupostos comunicativos e a participação política democrática. Aí aqui, desse modo, a ideia de legitimação pelo procedimento não se confunde com a mera compreensão de justificação de decisões por meio de um simples processo judicial. Trata-se antes da transformação estrutural da expectativa através do processo efetivo de comunicação que decorre em conformidade com os regulamentos jurídicos. Trata-se, portanto, do acontecimento real e não de uma relação mental normativa. Em outras palavras, nota-se em Luhmann que, longe de o procedimento em si ser o suficiente para se considerar o seu resultado como legítimo, ele é visto como uma espécie de sistema social formado por uma conexão de ações aberta e, em parte, autodirigida, capaz de gerar o debate social possível em um universo social complexo. Com efeito, graças a essas balizas mínimas, pode-se aferir a legitimidade da decisão final. Aqui, pessoal, as páginas seguintes virão questões que a gente vai resolver depois, porque nós vamos iniciar
na verdade, aqui também, questão objetiva, né? Aqui o gabarito. Mas nós vamos dar início ao capítulo 3, que vai tratar de direito e moral. Aqui, com Immanuel Kant, dizendo o seguinte: duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito. Quanto mais novamente, duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito, quanto mais intensa e frequentemente o pensamento delas se ocupa. Céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Immanuel Kant. Mas isso é assunto para a próxima sessão de leitura.